52. Geografia e idiomas. Falaremos em seguida de outro assunto que eu desejo relatar-vos, para que melhor fiqueis conhecendo algo a respeito do grandioso Saturno. Falarei então sobre o que diz respeito ao interesse das almas saturninas pelo conhecimento do seu mundo. O assunto figura em todos os livros escolares, como é natural ao início das crianças no estudo de sua geografia. Isto acontece também na Terra e em todos os países. Em Saturno, porém, existe um grande e destacado interesse dos adultos no conhecimento de tudo quanto se relacione com a grandiosidade do seu mundo saturnino, e daí a existência de cursos especiais largamente frequentados, nos quais duas matérias têm prioridade: o estudo da geografia geral e os idiomas de vários países. Consideram os saturninos desde a juventude um prazer especial poderem debater com seus patrocínios, ou melhor, com seus patrícios, os detalhes de outros países, localização geográfica, população e idiomas peculiares a cada um deles. Há nesse estudo, para os saturninos, um interesse objetivo e outro subjetivo, ambos considerados igualmente importantes. O interesse objetivo decorre da possibilidade que a todos se oferece de poderem estreitar relações materiais, de comércio e indústria com os habitantes de outros países, com os quais lhes seja possível manter transações. Aprendendo a geografia e o idioma desses países, já tem aí a possibilidade de estabelecer intercâmbio com seus habitantes. Esse é o seu interesse objetivo, mas há também o interesse subjetivo, que eu procurarei explicar. Sabem todos os saturninos, através do estudo, que todos apreciam do funcionamento das leis espirituais, que as reencarnações das almas jamais ocorrem nos mesmos países do planeta, mas que devem verificar-se em países diferentes, a fim de que as almas possam edificar-se ao longo de várias encarnações vividas em países diferentes. Este princípio espiritual permite às almas reencarnadas em meios sempre diferentes aprenderem costumes, idiomas e hábitos dos meios em que estiverem encarnadas. Sabendo disto, os saturninos, eles se empenham em estudar desde logo os costumes, idioma e hábitos dos outros países, com o fim de prepararem suas almas para a oportunidade de virem a reencarnar num dos países estudados, na suposição de que esse estudo possa contribuir para o seu maior êxito. Trata-se, pois, de uma convicção, e como devemos respeitar as convicções alheias, devemos aceitar essa dos saturninos, porque quando nada de mais prático resulte para eles, eles adquirem dessa maneira um nível de conhecimento que muito beneficia sua vida presente. De tal modo, esses estudos empolgam os saturninos das classes mais preparadas, que ali se organizam seminários periódicos para debater tais assuntos, havendo um grande prazer em assistir aos debates neles verificados. Vêm à discussão, por exemplo, levantamentos estimativos das jazidas minerais deste e daquele país, suas estatísticas de produção com os valores aproximados em moeda do respectivo país, com o seu correspondente em moeda local. Desejam os estudiosos e também os curiosos saturninos debater o que é que os outros países produzem diferente do seu próprio, no desejo que a todos anima de levantar ao máximo as suas riquezas minerais e produção industrial. Acham os saturninos que as almas enviadas pelo Criador a este ou aquele país de Saturno assumiram com o Criador o sagrado compromisso de se empenharem pelo seu engrandecimento, assim como seus antecessores se empenharam em lhes entregar tal país dotado dos maiores índices de progresso. E esta uma filosofia das mais interessantes, realmente, uma vez que mantém viva a chama do dever de cada alma, no sentido de entregar a seu tempo a outras almas em melhores condições o país que o Criador lhes concedera para usufruírem e melhorarem.
Eis uma filosofia bem digna de ser difundida entre as almas terrenas, de geração em geração, pelo incentivo que oferece às almas do presente, usufrutuárias dos melhoramentos efetuados pelas almas do passado. Cumprir-lhes-á, por conseguinte, fazer a sua parte no presente, para oferecerem também algo melhor às almas que vierem depois. Sobre a vida no planeta Saturno já foi dito o bastante para afirmar a verdade do seu adiantamento em relação à Terra. Planeta bem mais antigo que a Terra, um dos mais antigos do conjunto planetário de que faz parte, pode ser justamente considerado como a escola imediatamente superior a esta que cursais, presentemente no solo terreno. A sua longa distância no cosmo não permitirá jamais ao homem alcançá-lo com os mesmos meios que lhe permitiram pousar na Lua. Só podendo então comprovar o que a respeito de Saturno foi dito, se algum dia obtiver permissão do Senhor Jesus para se transferir para lá, seja em alguma nova caravana de estudo e observações, seja em caráter de estagiário. Ficai certos, então, estimados leitores, que se desejardes visitar Saturno em qualquer das condições acima, o Senhor vos permitirá fazê-lo e conceder-vos-á os meios necessários para isso. Os dados e informações que eu aqui vos deixo, já o disse, vós podereis apreciá-los no mundo espiritual, nos arquivos que lá encontrareis, onde podereis aprender algo mais a respeito daquele planeta gigantesco, das observações e registros das almas caravaneiras, e também daquelas que nele estagiaram. Encontrareis mesmo alguma bibliografia relacionada não só com Saturno, como com outros grandes planetas como Júpiter, Vênus, Mercúrio, Urano, Marte e outros, sobre os quais muito ficareis conhecendo. Por agora, eu encerro este volume, no qual procurei registrar o suficiente para que possais ter uma ideia muito aproximada do nível espiritual das almas saturninas, almas semelhantes às nossas, apenas bastante mais evoluídas a ponto de se considerarem uma só e grande família descendente do Pai Celestial, que é o mesmo em todos os planetas do universo. Esta elevada convicção é que leva as almas saturninas a se considerarem tão irmãs como os dedos das nossas mãos, segundo aquela imagem que eu vos trouxe. Sobre este ponto eu vos pediria que meditasseis, almas queridas, para que vos compenetreis daquela grande verdade de que todas nós somos realmente irmãs, porque somos partículas de um todo que é a divindade. Os interesses materiais é que se separam por vezes as almas encarnadas, olvidadas da sua origem divina. Uma vez desencarnadas, porém, e regressadas aos planos do além, aquela convicção logo retorna, e nós voltamos a considerar-nos como realmente somos, almas absolutamente irmãs, e não primas nem aparentadas, porque filhas do mesmo Pai Celestial que é Deus. Ao encerrar, pois, este meu novo livro, eu vos saúdo com todas as forças do meu amor e vos aguardo no alto para continuarmos as nossas palestras sobre a vida universal. Recebei, então, como fecho deste livro, as vibrações do meu coração por todos vós, leitores e leitoras, a quem muito estimo, colocando-me à vossa inteira disposição no alto, para aquilo em que posso servir-vos. Adeus. Maria de Nazaré. Alguns dados científicos sobre Saturno. Descoberta. A descoberta do planeta Saturno data do ano 228, quando se determinou a sua posição no céu. Era considerado por Copérnico, Galileu e Newton como o mais afastado de todos os planetas. Distância do Sol. Sua distância do Sol está calculada em 1.411 milhões de quilômetros, isto é, 9 vezes e meio mais distanciado do Sol do que a Terra. Revolução sideral. Saturno completa uma revolução sideral em 29 anos, 5 meses e 16 dias. Diâmetro. O diâmetro de Saturno é 9 vezes e meio maior do que a Terra.
tem 30.000 léguas de diâmetro equatorial, pelo que seria necessário percorrer 100.000 léguas para dar a volta em torno de Saturno. Superfície. A superfície deste planeta gigantesco equivale a de 80 terras reunidas, sendo o seu volume calculado em 719 vezes o volume da Terra. Satélites. Saturno possui o mais rico cortejo de satélites de todo o Sistema Solar. Este planeta gigantesco é rodeado de 10 luas que gravitam à sua volta, como a nossa Lua gravita em torno da Terra. As 8 primeiras luas, as mais importantes, são conhecidas há muito tempo. As duas últimas foram descobertas em 1898 e 1904, respectivamente. Seus nomes são os seguintes: Mimas, Encelade, Tétis, Jone, Rhea, Titã, Hiperion, Japé, Febo e Temis. É de presumir, por conseguinte, que a ação destas 10 luas sobre o mecanismo das marés saturninas produza uma agitação terrível. Daí certamente a necessidade das asas flutuantes nos transportes marítimos para manter o equilíbrio da navegação. Em face destas 10 luas, os saturninos deverão gozar durante suas noites um espetáculo celeste pouco comum. 10 luas serão visíveis por eles no céu, a projetar seus reflexos sobre a face escura do planeta. Titã, a maior dos satélites, foi descoberto por Huygens em 1665. Apresenta o brilho de uma estrela de oitava grandeza. A enorme distância que existe entre nós e eles impede que cheguemos a conhecer as dimensões de cada um. Para esse mundo longínquo, a Terra é apenas um ponto luminoso, semelhante às muitas estrelas que vemos em nossas noites claras, sendo muito duvidoso que seja visível aos saturninos quando passa diante do Sol, o que sucede de 15 em 15 anos. Eis em resumo os dados científicos conhecidos na Terra acerca deste planeta gigantesco, sendo de louvar o empenho dos astrônomos terrenos que conseguiram reuni-los. Sobre o tipo de vida saturnina, têm agora os leitores os elementos trazidos até nós pela excelsa Mãe de Jesus, pelos quais ficamos conhecendo numerosos detalhes da vida naquele adiantado planeta.